Olá pessoal, tudo bem? Essa semana é uma semana um pouco atípica, porque há 2 feriados na semana. Como essa semana só tem 3 dias de aula letiva, a gente decidiu preparar uma atividade um pouco mais leve. E ao invés de abordar um assunto novo, a gente vai fazer uma aula de exercícios, resolvendo alguns problemas e comentando algumas dúvidas que podem ter surgido sobre os assuntos anteriores. E nessa primeira parte da aula, eu vou resolver 5 questões sobre Sistema Internacional de Unidades, conversão de unidades e múltiplos e submúltiplos. Vamos começar? Então vamos para a primeira questão. Uma revista esportiva fez o uso dos seguintes registros de intervalo de tempo, colhidos durante uma corrida de automóveis. Duração de uma volta, 2,4 minutos. Duração da prova, 1,3 da hora. Expresse esses intervalos de tempo no Sistema Internacional de Unidades. A primeira coisa que você tem que lembrar é que a unidade da grandeza tempo no Sistema Internacional é o segundo. Portanto, você precisa converter tanto o dado que está em minuto quanto o dado que está em hora para segundos. Para isso, você tem que lembrar que 1 minuto corresponde a 60 segundos e que 1 hora corresponde a 60 minutos ou 3.600 segundos. Então, vamos à duração de uma volta, 2,4 minutos. 2,4 minutos, cada minuto tem 60 segundos, então vou multiplicar 2,4 por 60, isso vai dar um total de 144 segundos. Então, a duração de uma volta no Sistema Internacional são 144 segundos. Outro dado é a duração da prova, 1,3 da hora. 1,3 da hora, eu tenho que passar para segundos. Então, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, ou você pega 1,3 e multiplica por 60 e depois por 60 novamente, ou, sabendo que cada hora tem 3.600 segundos, você pode multiplicar direto, 1,3 vezes 3.600 segundos. Com isso, você tem um total de 4.680 segundos. Essa é a sua resposta final. Então, vamos à segunda questão. Represente em gramas os seguintes valores. Letra A, 50 quilogramas. Letra B, 6 miligramas. Então, nessa questão, você tem 2 múltiplos e submúltiplos. Na verdade, você tem o quilo, que é um múltiplo, que é essa letrinha K, que representa um fator 1000. E você tem na letra B o mili, que é representado pela letra M minúscula. O fator é 10 a menos 3 ou 0,001. Então, para resolver a letra A, eu tenho 50 quilogramas. Se eu quero passar para grama, eu preciso retirar esse quilo, essa abreviação do quilo. O quilo corresponde a 1000. Então, é a mesma coisa que 50 vezes 1000 gramas. Ou seja, a resposta final da letra A, 50.000 gramas. Na letra B, eu tenho 6 miligramas. O mili é a abreviação do fator 0,001. Então, eu vou pegar 6 vezes 0,001 grama, e aí eu vou ter resposta final da letra B, 0,006 gramas. Questão 3, e muito corriqueira.
Quantos copos de 200 ml uma garrafa de refrigerante de 2 litros pode encher? Então, antes de resolver a questão, eu tenho que converter o total da garrafa, que são 2 litros, para mililitros. Então, eu tenho que lembrar que 2 litros equivalem a 2.000 mililitros. E aí sim eu posso calcular o número de copos, porque eu posso pegar o volume total que eu tenho, que é o volume da garrafa, e dividir pelo volume de um copo. E eu tenho que fazer isso tanto com o volume total quanto o volume do copo com a mesma unidade. Por isso que eu converti o volume da garrafa para mililitros. Então, o número de copos vai ser o volume da garrafa, que é o total, 2.000 mililitros, dividido pelo volume do copo, que são 200 mililitros. Isso dá uma quantidade de 10 copos. Essa é a minha resposta final. Questão 4. Minha penúltima questão. Um objeto no formato de paralelepípedo reto-retângulo possui 20 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Determine o seu volume em litros. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver essa questão é calcular o volume desse paralelepípedo. Mas como calcular o volume de um paralelepípedo? Para calcular o volume, eu tenho que multiplicar o comprimento pela largura pela altura. Então, com isso, o volume do paralelepípedo vai ser igual a 20 centímetros de comprimento vezes 15 centímetros de largura vezes 10 centímetros de altura. Isso vai dar um total de 3.000 centímetros cúbicos. Mas será que é essa a resposta final? Não, porque ele quer o volume em litros e eu achei o volume em centímetros cúbicos. Eu tenho que converter. Para isso, eu tenho que lembrar que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Então, 3.000 centímetros cúbicos equivalem a 3.000 mililitros. E se eu tenho 3.000 mililitros, eu tenho, na verdade, 3 litros. Então, essa é a minha resposta final. A quinta e última questão, você vai ver que é uma misturinha ali da terceira com a quarta questão. Uma torneira pingando consome 46 litros de água por dia. Então, isso é o volume diário que a torneira pinga. Se deixarmos pingando uma torneira desta, em quantos dias ela irá encher um tanque de 80 centímetros de comprimento, 23 centímetros de largura e 50 centímetros de altura? Questão 5. Uma torneira pingando consome 46 litros de água por dia. Se deixarmos pingando uma torneira desta, em quantos dias ela irá encher um tanque de 80 centímetros de comprimento, 23 centímetros de largura e 50 centímetros de altura? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular esse volume do tanque. Então, muito parecido com a questão anterior, que eu calculei o volume do paralelepípedo. Como que eu calculo o volume do tanque? Comprimento vezes largura vezes altura. Então, vai ficar 80 vezes 23 vezes 50. Isso vai dar 92.000 centímetros cúbicos. Como o volume que está pingando da torneira está em litros, eu também preciso passar o volume do tanque para litros. Então, eu sei que 92.000 centímetros cúbicos equivalem a 92.000 mililitros. E que 92.000 mililitros equivalem a 92 litros. Então, com isso, eu tenho o volume do tanque em litros, 92 litros. Agora sim, eu posso calcular o que ele está me pedindo. Ele está querendo saber quantos dias ela irá encher o tanque.
Então, como que eu vou calcular esse número de dias? Eu vou pegar o volume do tanque, né, o volume total, e vou dividir pelo volume que a torneira está pingando, pelo volume diário. Então, eu tenho 92 litros dividido por 46 litros. Com isso, eu encontro o número de dias. 2 dias. E essa é a minha resposta final. E assim finalizamos as nossas 5 questões. E você vai para a segunda parte dessa aula. Vamos lá? Eu vou fazer aqui os problemas de fixação, atividade de fixação, que estão disponíveis no material de apoio. Eu vou resolver com vocês esses materiais, tá bom? Então, olha só, vamos para o primeiro exercício, tá? Em uma praia, um banhista fez o seguinte comentário: estou com muito calor, vou tomar um banho de mar. Do ponto de vista de física, ele cometeu um equívoco? Justifique sua resposta. Sim, ele cometeu um equívoco, porque você não pode estar com calor. Calor não é algo que você tem ou que você está. Calor é uma energia térmica em trânsito. Então o que ele pode falar é: eu estou muito quente ou a minha temperatura está muito alta, eu vou me banhar, eu vou tomar um banho de mar. Ok? Então lembre disso, calor não é algo que você tem, não é um estado que você se encontra. Calor é uma energia trocada entre corpos de diferentes temperaturas. Certo? Vamos para o próximo exercício, tá? É o exercício número 2. Alguns alunos de física, questionados sobre os conceitos de calor e temperatura, fizeram as seguintes afirmações. Verifique qual delas está correta. Letra A. Calor é uma forma de medir a temperatura dos corpos. Errado. Calor não tem nada a ver com medir temperatura. Calor é energia térmica em trânsito. O que mede a temperatura dos corpos é termômetro, por comparação. Temperatura é a quantidade de calor armazenado no corpo. Errado também. Temperatura é grau de agitação de moléculas. E outra coisa muito importante. Corpo não armazena calor. Nenhum corpo armazena calor. Calor é energia em trânsito, energia trocada. Um corpo A e um corpo B têm temperaturas diferentes, eles vão trocar energia. Essa energia que está saindo de um e indo para o outro é o calor, é energia trocada, não é algo que você tem ou armazena, ok? Letra B. Calor é a energia que os corpos liberam quando atritados. Não, o corpo atritado não libera necessariamente calor. Já a temperatura de um corpo aumenta quando ele cede calor para o outro. Não, geralmente a tendência da temperatura é aumentar quando o corpo recebe calor, ele recebe energia, essa energia será absorvida pelas partículas dele, que podem aumentar o seu grau de agitação e a temperatura do corpo pode crescer. Nem sempre isso acontece, tá? Mas tá errado aqui a letra B. Letra C. Calor é energia entre corpos quando eles é energia transferida entre corpos quando eles apresentam temperaturas diferentes. Correto. Quando o corpo cede calor para o meio externo, sua temperatura diminui. Correto. Na maioria dos casos é isso que acontece. Eu digo na maioria dos casos porque se o corpo estiver trocando de estado físico, a temperatura dele não vai variar dependendo desse corpo, se for uma substância pura. Mas vamos falar mais sobre isso mais para frente, tá? Na maioria dos casos, um objeto quando cede calor para o meio externo, a sua temperatura diminui. Letra D. Calor é a temperatura transferida entre dois corpos. Não se transfere temperatura. Falei isso várias vezes na aula. Temperatura não é transferida. Temperatura é uma medida de como você está. Como você está não pode ser transferido. É igual a minha altura. Você mede a minha altura, eu tenho 1,80 m. Eu posso transferir 20 centímetros para o meu irmão? Não. Você não transfere o seu estado. Tá? Então não precisava nem continuar lendo. Mas aí, ao perder calor armazenado em seu interior, a temperatura diminui. De novo, um corpo não armazena calor, tá? Ele perde calor, mas esse calor não estava armazenado. Calor é um nome que a gente dá para energia térmica em trânsito. O que ele tinha nele era energia. E ela só passa a ser chamada de calor quando ela é trocada, durante a troca. Energia que você tem não se chama calor, é energia interna, ok? Vamos então para o exercício 3. Durante uma gincana escolar, o apresentador propôs que os alunos completassem a seguinte frase: quando três corpos estão encostados entre si e em equilíbrio térmico, é possível afirmar que... E aí ele quer saber qual aluno completou a frase corretamente. Vamos ver a Carol. O corpo tem a maior massa e mais calor. Não, nada a ver. A massa do corpo não é afetada por causa de contato e o corpo está em equilíbrio térmico. Todos os corpos têm o mesmo calor. De novo, calor não é algo que você tem. Então não, eles não têm o mesmo calor, tá? Todos os corpos estão no mesmo estado físico. Não necessariamente. Você pode ter água com uma pedra dentro delas. Então, estados físicos diferentes, líquido e sólido.
Beatriz, os três corpos apresentam a mesma temperatura. Correto, essa é a definição de equilíbrio térmico. Estar em equilíbrio térmico é estar na mesma temperatura, tá bom? Vamos para o quarto exercício. Verifique se a afirmação está correta e justifique sua resposta. É por meio da sensação térmica que chegamos ao conceito de temperatura. Portanto, podemos usá-la como um critério seguro para medir o estado térmico de um sistema. Completamente errado. Não é pela sensação térmica que chegamos ao conceito de temperatura, é pela agitação das moléculas, tá? E sim, você até pode usar a sensação térmica para estimar o estado térmico de um sistema. Você botou o dedo numa água, sentiu uma sensação muito quente, opa, eu acho que ali a temperatura está alta. Eu acho. Por quê? Porque se sua mão estiver gelada, a temperatura pode estar baixa e você vai sentir aquilo ali como uma temperatura alta. Então não é um critério seguro para medir o estado térmico de um sistema. É um palpite, mas não é seguro porque depende da temperatura da sua mão, ok? Último exercício, última questão número 5. Considere uma situação na qual um corpo M, a temperatura de 80 graus Celsius, é colocado em contato com um corpo N, a temperatura de 10 graus Celsius, em um lugar isolado termicamente do exterior, por exemplo, numa garrafa térmica. Nessas condições, responda: o que ocorre com a temperatura dos dois corpos depois de um determinado tempo? Letra B. Depois de um determinado tempo, eles vão atingir um estado térmico comum? Em caso de positivo, como é denominado esse estado? Bom, letra A. O que acontece com as temperaturas? O corpo de maior temperatura vai fornecer energia térmica para o corpo de menor temperatura. Eles vão trocar calor. E isso vai fazer a temperatura do corpo M diminuir, M de Maria, e do corpo N aumentar. Letra B. Então é isso que vai acontecer. Letra B. Depois de algum tempo, eles vão atingir um estado térmico comum? Sim. E como é o nome desse estado? Equilíbrio térmico. Eles vão ficar com a mesma temperatura e vão atingir o estado de equilíbrio térmico. Ok? Pessoal, essas foram as 5 questões. Uma última coisa que eu queria falar era uma curiosidade sobre temperatura, equilíbrio térmico e sensação térmica. Lembra que quando no experimento, quem fez em casa, mas também quem acompanhou pelo vídeo, quando você coloca a mão na água quente, tira, sua mão está quente, e põe na água fresca, você vai sentir a água fria. Então, e quando você põe a mão na água gelada e põe na água fresca, você sente ela quente. Então, sensação térmica é uma coisa que depende da sua temperatura. Isso explica por que quando a gente está com febre, a gente sente frio. Quando você está com febre, a sua temperatura está alta, você está quente. Então, para você, o ambiente está mais frio do que, na verdade, ele está. Essa é a sensação térmica, por isso que você sente frio. E a pior coisa que você pode fazer é se agasalhar. Porque se você se agasalhar, você vai aumentar ainda mais a sua temperatura, piorar a sua febre, sentir mais frio e pode ter mais problemas de saúde. Então, quando você está com febre, você sente frio apesar de não estar frio, porque você está com o corpo aquecido. É como se sua mão estava na água quente. Sua mão na água quente vai sentir a água fresca, fria, e o seu corpo quente da febre vai sentir o ambiente fresco, frio. Qual é a melhor coisa a se fazer? Não se agasalhar e, se possível, tomar um banho fresco para baixar a temperatura corporal. Ok? Então é só para explicar por que quando você está com febre, você sente frio. Isso me lembra, inclusive, um livro antigo, infanto-juvenil, adolescente, aí que o pessoal gostava, chamado Crepúsculo, que tinha um personagem que era um lobo, e aí o corpo dele era mais quente que o normal, porque o metabolismo de lobo é mais acelerado, né? E aí, por causa disso, ele vivia sem camisa, porque o corpo é mais quente. Isso é só desculpa mostrar o cara sem camisa no filme, porque se ele tem um corpo mais quente, ele não sentiria mais calor que os outros, ele sentiria mais frio que os outros. Ele ia estar agasalhado num dia de sol. Mas aí você não ia ter um cara lá musculosão sem camisa, né? Não é à toa que cães e gatos que têm a temperatura corporal um pouco mais alta têm pelo. Porque eles estão mais quentes que o ambiente, se você tirar o pelo de um cachorro, ele fica sentindo muito frio, fica tremendo todo. Por quê? Porque ele está mais quente que você. Então o ambiente que você acha fresco, ele vai achar frio. Então o lobinho lá do Crepúsculo tinha que ficar com frio o tempo inteiro. Ou colocar o corpo dele com a temperatura mais baixa, sabe lá por que motivo, para ele poder sentir calor até na neve e ficar sem camisa. Mas aí não ia ter aquela justificativa de que o corpo dele é quente e toda aquela baboseira adolescente, né? Então fica aí mais essa curiosidade, tá bom, pessoal? Boa semana para vocês, bons estudos e a gente se vê semana que vem. Até mais!